Então, Kenneth Hagin, ele fala que há muita confusão nesse assunto, né? É necessário que os cristãos sofram. Então, qual tipo de sofrimento ele está falando aqui? Ele fala que com o sofrimento as pessoas fazem a mesma coisa que fazem com as orações, né? Pegam todos os tipos de orações, colocam dentro de um saco, sacode, e para eles tudo é a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que cada oração tem a sua função, tem o seu propósito, amém? E cada uma delas são importantes. Então, com o sofrimento, eles fazem a mesma coisa. Pega o sofrimento, coloca no saco e acha que tudo é a mesma coisa. Só que não é. Existe o sofrimento antibíblico e existe o sofrimento bíblico. Amém, queridos? Aleluia. Lá em Hebreus 5, 8 e 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu ou sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, aqui está falando, né, da obediência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre foi obediente, né, ao propósito de Deus. Ele sempre foi obediente ao seu Pai. Mas aqui está falando que por meio da obediência dele, né, por meio do sofrimento, ele aprendeu, ele foi amadurecido, ele cresceu no seu propósito e no seu chamado. Então, quando nós chegamos na área do sofrimento, há muita confusão. Eu queria que você, acho que vão projetar aqui, né? 1 Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abastenha, abasterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, queridos, nós não podemos estranhar por passardes por momentos de tribulação, por momentos de sofrimento aqui nessa terra, amém? Porque mesmo nós sendo forasteiros e peregrinos, né, não pertencendo a esse lugar, nós somos concidadãos dos céus, mas nós ainda estamos aqui nesse mundo. E lá em 2 Coríntios diz, né, que o Deus desse mundo, ele é o diabo, ele é Satanás. Então, nós ainda estamos inseridos no sistema do mundo, nós ainda estamos aqui. E por estarmos aqui, nós vamos passar por momentos de sofrimento, por momentos de perseguição. Amém? Mas nós somos o quê? Povo escolhido de Deus. Nós não estamos mais nas trevas, mas nós estamos na luz. Nós precisamos ter um tipo de comportamento totalmente diferente do que o povo das trevas, mesmo nós ainda estando aqui. Amém, queridos? Mas nós precisamos saber que o diabo, ele é o nosso adversário, que ele não é o nosso amigo, que ele não está batendo palma para nós e dizendo: muito bem, avance, cresça na fé, sejam obedientes a Deus. Não, querido, ele é o nosso inimigo, ele é o Deus desse mundo que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Mas graças a Deus, querido, nós estamos aqui, né, crendo na palavra de Deus, crendo no nosso propósito, correndo a nossa carreira, avançando no Senhor, amém? E mesmo sabendo que venham situações difíceis, né, momento de provação, de luta, em Deus nós já somos mais do que vencedores, amém? Lá em João 16, 33, ele diz: tendo vós dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, graças a Deus, querido, que no mundo nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos de adversidade, mas nós não vamos morar, nós não vamos permanecer nesse lugar, amém? Mas nós vamos passar. E ele diz que nós precisamos, né,
é ter paz em Jesus Cristo, porque Ele já venceu o mundo. E porque nós estamos nele, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Aleluia. E voltando lá para 1 Pedro 2, 29, 2, 18... Diz assim, 18: servos, sede submissos como todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrimentos injustamente, porque por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajava, não revidava, como ultrajava, não o maltratava, fazia ameaças, mas não entregava-se àquele que julga retamente. Então, queridos, está falando aqui que nós devemos sofrer, né, por coisas injustas. Porque se eu faço algo de errado e vem uma punição para a minha vida, é justo, né? Eu sofrer aquela penalidade. Mas ele está dizendo que nós devemos sofrer injustamente. Mesmo quando nós temos um patrão que ele não é muito bom, querido. A Bíblia diz que nós devemos honrar, que nós devemos servir a ele, porque isso é grato a Deus, que nós venhamos ter um bom comportamento, amém? Andar em amor com o nosso próximo, com o nosso irmão, porque Jesus, quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Quando ele era, né, rejeitado, ele não rejeitava. Quando as pessoas, né, falavam mal dele, ele não revidava, mas antes ele entregava aquele, né, que é o nosso Deus, que julga retamente. Então, ele não se embaraçava com esse tipo de perseguição, mas ele continuava a sua caminhada, ele continuava o seu chamado, a sua carreira. E nós vemos que Jesus sofreu muitas coisas por mim e por você. Mas a Bíblia diz que ele era como um cordeiro mudo, queridos. Ele não revidava, mas ele andava em amor. E da mesma forma deve ser eu e você. A Bíblia diz que nós devemos seguir os passos de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, querido, nós como cristãos, nós precisamos ter um comportamento diferente. Amém, queridos? Aleluia! Lá em 2 Coríntios diz: lá em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aleluia. Lá em Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele próprio se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, querido, existem sofrimentos bíblicos e antibíblicos, como eu falei aqui. Amém? Então, os sofrimentos antibíblicos é aquele que Jesus sofreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele levou a nossa enfermidade, ele levou a nossa doença, ele levou a miséria, ele levou a morte. Amém? Então, esse tipo de sofrimento nós não precisamos sofrer, porque Jesus, ele já nos substituiu, amém, nesse tipo de sofrimento. Ele levou a maldição da lei. Então, eu e você não precisamos sofrer essa penalidade. Amém? Porque se nós, né, crermos
que enfermidade é um sofrimento, né, para nós vivermos aqui nessa terra. Nós estamos vivendo fora da vontade de Deus, porque essa parte já foi resolvida na cruz do Calvário. Cristo, ele já nos substituiu nesse tipo de sofrimento. Ele já pagou a nossa dívida e nós não devemos mais nada. Amém? E também existe, querida, aquele tipo de sofrimento, né, que é bíblico. É você sofrer por andar em amor. É você sofrer por deixar pai e mãe e pregar o evangelho pela palavra de Deus. É você mortificar a sua carne, o seu corpo, as suas vontades. Amém, queridos? É você pregar o evangelho independente disso, se vão falar mal de você, se não vão receber. Esse é um tipo de sofrimento bíblico. É nós estarmos aqui e haver uma resistência do mundo. Porque vai haver, queridos, porque nós somos luz, nós somos sal e eles são trevas. Amém? Então vai haver uma resistência, vai haver perseguição, vai haver momentos difíceis, momentos de tribulação na minha vida e na sua vida. Porque tem gente que diz, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. Não, queridos, Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas. Ele não nos isentou disso, amém, queridos? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o poder que habita dentro de mim e de você do que aquela situação, do que as circunstâncias, do que os problemas. Amém, queridos? O diabo, ele se levanta quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus. Às vezes as pessoas olham para a vida de uma pessoa e vê ela passando por momentos difíceis, momentos de pressão, e pensam logo, será se fulaninho está em pecado? Não, queridos, não necessariamente. Às vezes, porque nós estamos no plano e no propósito de Deus, querido, as circunstâncias, os momentos difíceis se levantam com força. Porque o diabo, ele não vai ficar aplaudindo quando você está vindo para os cultos, quando você está lendo a palavra, quando você está orando em línguas, quando você está se consagrando, quando você está olhando para dentro de você, olhando o seu coração, se examinando, dizendo, Pai, eu estou no centro da tua vontade, eu estou fazendo a tua vontade, o meu coração está em paz para contigo, e você corre a sua carreira, querido, circunstâncias vai se levantar. O diabo, ele vai lançar coisas na sua vida. Mas maior do que o poder de Satanás é a graça de Deus que habita na minha vida e na sua vida, para superarmos todo tipo de obstáculo que o diabo venha lançar contra a nossa vida. Amém? Então, que nós não venhamos nos abater, nos abalar, nos enfraquecer, mas que nós venhamos nos manter firmes e perseverantes na fé, crendo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aquele que também sofreu, que padeceu, querido, aqui na terra, por amor a mim e a você. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos saber, como os filhos de Deus, como cristão, em qual aliança nós estamos inseridos. O que a palavra fala ao nosso respeito, o que nos pertence de fato. Para quê? Para nós pormos a palavra em prática, querido, e ela se tornar um poder sobrenatural nas nossas vidas. Quando os problemas, as situações vierem, querido, nós vamos estar firmados na palavra de Deus. Nós vamos estar firmados na rocha. E nada vai tirar do nosso propósito, daquele que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Amém? Aleluia, nos aprofundar nela a cada dia. Lá em Filipenses, né, ainda falando do sofrimento de Jesus, diz assim, Filipenses 2:27. Ele abriu, essa daqui a versão é NTLH, eu achei ela muito interessante. Diz assim, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando assim igual aos seres humanos. Então, queridos, Jesus, ele era Deus, ele estava nos céus, mas ele veio para a terra, ele se despojou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e ele veio para a terra como um homem, como ser humano, como eu e você. Amém? Para fazer a vontade de Deus, para ser aperfeiçoado aqui na terra. E ele sofreu, queridos. Jesus vir para a terra como um ser humano para sofrer no meu e no seu lugar, querido, foi algo terrível para ele, não foi fácil, mas mesmo assim ele veio, ele foi obediente e ele sofreu, e a Bíblia diz que ele foi amadurecido, ele cresceu por aquilo que ele sofreu, por meio dos sofrimentos. Então não pense que sofrimento é de Satanás.
Eu não preciso passar por isso. Nós precisamos, querido, porque é por meio dos sofrimentos que nós somos amadurecidos. É por meio do sofrimento, querido, que nós vamos crescer, que nós vamos avançar. É por meio do sofrimento que nós vamos saber que existe um poder, uma força sobrenatural que habita dentro de mim e de você, nos capacitando, nos habilitando para todas as coisas aqui nessa terra. Aleluia, aleluia. É Deus em nós, querido, é a força dele em nós. Aleluia. Lá em Hebreus 4:15 diz assim: porque temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, queridos, nós temos sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ele foi tentado em todas as coisas, não como Deus, mas como homem. Amém? Mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele pecou, mas ele se manteve firme no seu propósito. Amém, queridos? Aleluia. Então, eu e você, queridos, precisamos nos manter firme no nosso propósito. Aleluia. Mas para isso saiba, querido, que vai haver perseguição, que vai haver momentos difíceis. Amém? Vamos continuar vendo tipos de sofrimentos bíblicos. Que Pedro e João, eles foram orar no templo e lá eles encontraram, aquele homem aleijado. E a Bíblia diz, que ele estava ali para pedir esmola. E quando ele viu João e Pedro, ele estendeu a mão para que eles fossem dar esmola. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se levanta e anda. E diz que aquele homem, instantaneamente, ele foi curado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E queridos, quanto? Aí, queridos, continuando, vamos voltar lá, viu? Atos 3, 4, olha, eu botei foi 34. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, por causa desse milagre, por causa dessa cura, Pedro, Pedro e João, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram, açoitados por causa do que eles fizeram, um ato de bondade, pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E diz, que os sacerdotes, os reis, aquele povo que não queria, que os crentes, continuassem crescendo, que eles continuassem pregando a palavra de Deus, eles proibiram ele de proclamar o evangelho, de falar no nome de Jesus Cristo. Não era para falar nesse nome, E aí eles se reuniram, se juntaram em um lugar, querido, a pressão tomando de conta, E eles se juntaram e começaram a orar, entregando ao Senhor, falando com Deus e pedindo mais intrepidez, mais ousadia, para que eles pudessem levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Então era a pressão tomando de conta e eles colocando pressão, queridos, e eles avançando em Cristo Jesus. Eles não tinham medo, querido, de açoites, de cadeia, de prisões, mas eles amavam ao Senhor. E a Bíblia diz que eles se alegravam em poder proclamar esse nome, em sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom, queridos. Aleluia. Diz assim, João 15:18 diz: se o mundo mal os odeia, lembrem-se de que antes de tudo eles odiaram a mim. Então Jesus estava falando, que, queridos, na nossa vida nós não devemos estranhar por passar por momentos difíceis, por momentos de tribulação, porque o mundo, eles odiaram Jesus, eles odiaram, os discípulos, eles também vão odiar a mim e a você,
porque nós somos filhos de Deus, nós somos luz, nós somos sal. Amém, queridos? Mas nós estamos aqui por amor a Cristo, para alcançar os perdidos, para alcançar essas pessoas. Amém? Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade do Senhor, que é proclamar o Evangelho. Amém, queridos? Independente de situação, de circunstância, de momentos difíceis, mas nós estamos aqui para fazer a obra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 4:12. Diz assim, ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então não estranhe, querido, de momentos, de situações, de tribulações está acontecendo na minha vida e na sua vida. Amém? Não acho que você é a última Coca-Cola do deserto, porque tem gente que pensa, meu Deus, está acontecendo tanta coisa comigo, só eu passo por isso, só eu passo por um momento de tribulação. Mas a própria Bíblia fala que no mundo inteiro existem cristãos, crentes que estão passando por momentos de tribulação, assim como você pode estar passando, como eu podemos estar passando, amém? Não é só eu, mas é todos os cristãos. Nós vamos passar por perseguições por amor ao Evangelho. Esse é um tipo de sofrimento. É necessário que os cristãos sofram pelo amor à palavra, por amor a Jesus Cristo? Sim, nós vamos sofrer. Amém? Aí diz assim, ó, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Jesus Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Oh, aleluia. Então é motivo de alegria, querido, de passarmos por esses momentos de tribulações. Amém? Por momento de perseguição. Ele diz, alegrai-vos. Então parece até algo contraditório, né? Você está passando por um momento difícil, por algo doloroso, e ele diz, alegrai-vos. Porque não é na nossa mente, nem na força do nosso braço, mas é porque nós somos novas criaturas. Nós temos um espírito recriado. O poder de Deus, a graça de Deus, querido, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E em Deus nós somos fortes. Em Deus, querido, nós temos motivo para nos alegrar. Mesmo que seja por motivo de perseguição, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Aleluia. Então é motivo para nos alegrar mesmo, querido. Porque antes nós estávamos nessa condição de perseguidores, né? Antes nós não amávamos os cristãos, mas hoje nós estamos do outro lado. E hoje nós somos perseguidos para conquistar a alma, conquistar a vida. Então é motivo de nos alegrar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que os discípulos, eles não tinham a vida dele por preciosa. Porque ele sabia que daqui nessa terra nós estamos aqui por um curto período de tempo. A eternidade diante da nossa vida aqui nessa terra, querida, é desse tamanho, a nossa vida aqui. Quantos anos nós vamos ver? 80? Acho que no máximo uma pessoa 108, estourado. Mas nós temos a eternidade, querido, para vivermos com Deus. Então, o que é a perseguição durante 80 anos? Para a eternidade, daquilo que nós vamos desfrutar nos céus, queridos. É nada, querido. Então, aguente firme. Seja forte e vigilante, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em 2 Timóteo 3, a partir do 10. Paulo, né, falando para Timóteo, porque Timóteo, né, ele estava passando por um momento difícil, um momento de muita tribulação, né, na igreja que ele pastoreava. E aqui Paulo já velhinho, dando, né, conselhos ao filho dele espiritual, Timóteo. Ele diz, né, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, longanimidade, amor e perseverança,
as minhas perseguições, os meus sofrimentos, nos quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, no entanto, o Senhor me livrou. Aleluia, glória a Deus. Ora, todos os quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o que, gente? Perseguidos. Aleluia. Nesse livro de Kenneth Hagin, ele fala que ele estava, ministrando fora e um cristão veio até ele e pediu oração. E aí ele foi e perguntou: por que você quer que eu ore? Ele disse: irmão, eu quero que você ore para que o diabo nunca mais venha tentar contra a minha vida. Aí ele olhou para ele: você quer que eu ore para você morrer? Eu acho que o olho desse irmão só deve ter saltado fora da caixa, viu? Acho que ele pensou: esse irmão, ó. Aí ele disse: você quer que eu ore para você morrer? Porque enquanto nós estivermos aqui, querido, na terra, Satanás, ele é o Deus desse mundo. E ele vai tentar contra a minha vida e contra a sua vida. Aleluia. Aleluia. Mas em Deus, como Paulo disse, o Senhor vai nos livrar de todas. Aleluia. De todas as perseguições. Se nós estivermos firmes na palavra, em oração, querido, em fé, nós vamos passar por cada uma delas, dando glória a Deus. Amém? Nos alegrando. Aleluia. Aleluia. Lá em Tiago. 3 e 4, 2 e 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de várias provações. Então nós precisamos ter motivo de toda alegria por passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulação, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Assim é na vida espiritual e assim é na vida natural. Quando uma criança, ela nasce, que ela vem ao mundo, ela já começa a passar por pequenos sofrimentos, amém? Quando ela antes na barriga da mãe, ela tem tudo ali providenciado, a comidinha, tudo. Quando ela sai da barriga, começa a introduzir o leite e aí ela já começa a sentir dores de cólica, muita cólica, porque nunca tinha, introduzido nada líquido e os seus órgãos, eles começam a ir para o lugar e eles começam a ter um desconforto. Quando os dentinhos nascem, quando eles começam a engatinhar, eles caem, eles machucam a testinha, quando eles começam a andar. Quando eles ainda são jovens, adolescentes, eles têm tudo providenciado, mas chega um momento na vida do ser humano, que ele tem que crescer, que ele tem que amadurecer, tem que arrumar um emprego, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar, a parcela do seu carro. Então é aí que nós vamos ver se ele ainda é criança ou se ele é maduro, se ele aguenta pressão ou se ele não aguenta. Então assim é na nossa vida, nós precisamos, querido, amadurecer, crescer, e é por meio de sofrimento que isso vai acontecer na nossa vida. Dependendo, da nossa resposta, se nós estivermos firmes na palavra, nós vamos passar por esses momentos e nós vamos sair fortalecidos em Deus. Nós vamos sair, querido, com as costas largas, engolindo sapo, forte no Senhor, poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Então, crente não tem que ter medo, de momentos difíceis, de perseguição. Porque foi isso, que os apóstolos, que os discípulos, que Jesus passou aqui nessa terra. Então, querido, nós também precisamos passar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, que nós não devemos criticar aqueles que estão passando por esses momentos. Você se examinou. Tá tudo bem.
o seu coração está em paz. Você está em paz com Deus, você está cumprindo o seu propósito, você está cumprindo o seu chamado, você, está com a sua vida conjugal tudo bem, as suas finanças estão bem, você está cultuando, lendo a palavra, está vindo provação, é porque você está no centro da vontade de Deus. E por isso pressões têm se levantado. Querido, nós podemos ver a vida de Paulo e Silas. Eles estavam pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e diz que tinha um espírito adivinho e uma moça, e o que eles fizeram? Eles expulsaram aquele espírito, aquela moça ficou liberta, mas o povo se rebelou contra eles. Diz que foi um alvoroço, prenderam ele, colocaram eles em praça pública, tiraram as suas vestes, chicotearam, levaram ele para um cárcere mais profundo, prenderam no tronco, amém, queridos, e colocaram eles lá. E o que Paulo e Silas poderiam fazer? Murmurar? Dizer, mas rapaz, Senhor, por que o Senhor não me livrou? Nós estávamos pregando a tua palavra, fazendo a nossa missão, e olha o que aconteceu conosco. Mas o que Paulo e Silas fez, querido, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. Eles não ficaram abatidos, eles não ficaram murmurando, mas eles se alegravam no Senhor. Queridos, independente, querido, daquilo que nós estamos passando, querido, na nossa vida, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos orar e louvar o nosso Deus, porque Ele é bom. Aleluia! E a Bíblia diz, por causa da intenção do coração deles, querido, em meio a eles murmurarem, mas eles louvavam e cantavam, o de repente aconteceu naquele lugar. O poder sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. E diz que aquele lugar ele foi sacudido, ele tremeu e as cadeias se romperam, querido. Aquele lugar, querido, eles foram abertos, a ponto do carcereiro ficar com tanto medo que os presos iam sumir, que ele queria se matar. E Paulo diz, não faça isso com a sua vida, estamos todos aqui. Então, querido, de repente de Deus vai acontecer na nossa vida, quando nós estamos posicionados na palavra de Deus, quando nós estamos andando em fé, em meio às circunstâncias, em meio à dificuldade, em meio ao dia ruim, queridos. Nós precisamos dar uma resposta. A resposta que Satanás quer é o quê? Que você murmure, que você chore, que você procure pessoas que não tem nada a ver. Mas o lugar é no trono da graça, aonde nós temos socorro, aonde nós temos respostas de Deus para a nossa vida. Aleluia! Nós, como filhos de Deus, querido, precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós já somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos, querido, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então nós não precisamos andar com medo, mas nós precisamos andar em fé, sabendo que o maior habita em nós. Amém? E nele nós já somos mais do que vencedores. Aleluia! Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.